No tocante à análise microbiológica na indústria, um outro fator muito importante, eu acho que seria crucial, na realidade, é a interpretação de resultado de análises. As interpretações são bem variadas. Nós temos em análise do ar, superfície, água, matéria-prima e produto. Pelo menos esses são os principais, certo? Cada um requer de interpretações diferentes. Ar e superfície é o que mais se assemelham. Como ausência, rara ou fraca, moderada a intensa, a contaminação. Para o ar, é muito relativo. Por quê? Porque não existe uma legislação específica que diga qual seria o melhor quantitativo ou parâmetros para diferenciar. Então, isso a empresa tem que fazer o quê? O que nós chamamos de uma validação. Seria o quê? Análises frequentes no início, pelo menos semanalmente, até no máximo uns 3 meses, para saber qual seria o melhor quantitativo que ficaria na faixa de rara, moderada a intensa. Existe, por legislação, de ar climatizado, porque a Anvisa, a Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde, determina que ambientes climatizados eles tenham um X para níveis de micro-organismos e ausências, principalmente de patogênicos. Fora isso, para qualquer outro ambiente que não seja climatizado, ainda não existe a legislação específica. A mesma coisa está para a superfície. Também não existe legislação específica. As nomenclaturas utilizadas também são ausente, rara ou fraca, moderada a intensa. Alguns pesquisadores ou mesmo profissionais dentro da área de indústria seguem alguns parâmetros, principalmente a indústria farmacêutica, segue alguns parâmetros citados dentro de literatura na parte acadêmica, de alguns parâmetros de limite, muitas das vezes utilizando até no máximo 50 unidades de colônia, estaria dentro de um parâmetro bom. No entanto, a empresa tem que determinar, tem que validar, fazer validação de quanto será necessário para se ter um produto final adequado, certo? Sem problema de contaminação, se na área de fabrico
daquele produto tiver um quantitativo dentro de, no máximo, um quantitativo de unidades formadoras de colônia. Então, ar e superfície, ela fica também um pouco a desejar esses parâmetros. Mas geralmente a gente tenta sempre botar quando é rara. Rara quando dá 3, 4, 5, 6, menos de 10. Sempre trabalhar com esse nível de parâmetro. Depois temos a água. Água de produção, nós sabemos que toda água de produção recebe um tratamento antes de entrar na área de produção. Quando ela sai da cisterna, seja ela do município, que venha do município, certo? Ou se ela venha de poço artesiano, ela recebe um tratamento na cisterna para ir para a produção. Então, aconselhamos que pelo menos seja menor que 10 unidades formadoras de colônias, apresentado em suas análises. Então, essa seria uma interpretação melhor. No entanto, se for por legislação, mas só existe legislação para análise de potabilidade de água, seria água potável, a Anvisa permite até 500 unidades formadoras de colônia. E olha que eu já acho muito. Mas por que, Isabel, você acha muito? Imagine se eu tenho água de produção com 500 unidades, 400 unidades formadoras de colônia. O quanto vai me exigir do meu biocida lá dentro da minha produção? Vai exigir muito do biocida, certo? Então, e se eu posso eliminar essa exigência? Se eu posso deixar ela pelo menos menor que 10 unidades formadoras de colônia por ml, eu vou deixar que esse meu biocida esteja em plena ação para outros contaminantes que ocorrerão, que é normal. Se não for um sistema de produção totalmente fechado, se ele tiver abertura ao longo do período de produção, ele vai me entrar principalmente de quê? De ar, dos manipuladores. Então eu vou deixar para que esse meu biocida tenha ação sobre esses micro-organismos. Não já eu exigindo da minha água, ele atuando na minha água. Certo? A mesma coisa a matéria-prima. Nós sabemos que tem muito micro-organismos que é inerente à matéria-prima, que ele já vem e não dá para ser desvinculado. É por isso que exige a escolha do fornecedor, que o fornecedor tenha boas práticas de fabricação para que venha o mínimo possível de micro-organismos. Porque é justamente aí que o meu biocida vai atuar. Deixar para ele atuar nesse momento. Então, sempre se deve fazer um controle de qualidade a nível microbiológico, mesmo sabendo que o seu fornecedor tem as boas práticas de fabricação, implanta dentro da produção daquele produto as boas práticas de fabricação, mas é bom você estar sabendo sempre desse quantitativo. E se houver alguma alteração no quantitativo, recorrer ao fornecedor para saber o que está acontecendo para que aquele quantitativo tenha aumentado. Existe um problema com relação à matéria-prima, a sazonalidade. Inverno, verão, primavera e outono. Existe, certo, diferenças no quantitativo de micro-organismos
em matéria-prima ligados às sazonalidades. E quem está produzindo tem que sentir, tem que estar sabendo desses problemas. Principalmente no ato, onde você vai chamar um fornecedor de biocida, você vai ter que conversar, vai dizer qual é a tua matéria-prima que você utiliza, certo? E principalmente a origem. Muitos deles querem saber a origem, para saber se o fornecedor tem as suas boas qualidades de fabricação. Para saber, então, qual o melhor biocida a ser utilizado no seu produto e qual é a concentração, porque existe um limite. Cada biocida, ele existe um limite, um parâmetro de uso. Ele às vezes vai de 1 a 2, a 2,5. Então vai depender do teu produto para saber qual é o melhor quantitativo. E ainda tem o produto final. Quando termina, não estou dizendo já envasado, de preferência na hora que está entrando para o envase, ser feita uma amostragem desse teu produto, para como está a situação microbiológica dele. Porque muitas vezes está lá embaixo. De preferência, considerar sempre menor que 10 unidades formadoras de colônia. No entanto, pode ocorrer 10 a primeira, 10 a segunda unidade formadora de colônia. Mas temos que levar ainda em consideração que o biocida está atuando. Porque o biocida, ele tem um tempo que a molécula dele, ele está agindo. O biocida, existem dois momentos. O momento do impacto de colocação, que a gente chama, e que ele consegue matar um monte de células. Mas a molécula dele está ali, está agindo. E aqueles que ele não conseguiu matar naquele momento, ele vai matando ao longo das horas que vão se passando. É por isso que se deve, depois de um produto envasado, empacotado, colocado no seu recipiente final de venda, ele seja feito teste após esse processo. Então vocês veem que desde o início de uma produção até o término da produção se faz análise. E mesmo depois de produzido, já no seu depósito final de armazenamento que irá para o comércio. Então, a interpretação é muito importante. Aí a gente está sabendo o quanto a molécula de biocida colocado, porque um biocida é composto de bactericida, fungicida e algicida. Ele pode ser composto dessas três substâncias. Muitas vezes só tem bactericida e tem fungicida, que é a maioria que usa esses dois componentes. Mas outros que só tem bactericidas. Mas o comum é bactericida e fungicida. Então, se faz necessário desse controle. Então, é importante saber, porque no produto final, já no recipiente, já para venda, comercializar esse produto, ele tem que pelo menos ter, no máximo, até 10 a segunda. Passou 10 a terceira, porque a molécula
que foi colocada de biocida, ela não foi compatível para matar os micro-organismos daquele local, com aquela matéria-prima, porque o micro-organismo tanto está no local, como eu disse, no ar, superfície, como na matéria-prima. Então a interpretação de resultado é muito importante se saber interpretar, para saber como lidar da escolha do biocida ou da higienização do local, em se tratando de micro-organismos no ar e superfície.